Você acorda de manhã com aquela sensação de que não fez o suficiente pela noite toda. O bebê está se mexendo lá dentro, chutando forte, e você fica imaginando se ele está bem alimentado. Você olha para o prato vazio da ceia e sente aquele aperto no peito. Será que eu comi direito? Será que ele está recebendo tudo o que precisa enquanto eu durmo? Todo mundo fala um monte de coisas sobre o que você deve comer na gravidez. Mas ninguém te diz o que é realmente importante na ceia. Aquela refeição que você faz antes de dormir. E o pior é que você sente que está adivinhando, que está torcendo para que tudo dê certo, mas não tem certeza se está fazendo o suficiente. Eu sei como é. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu passava horas pesquisando na internet, lendo posts de mães no grupo do Facebook, perguntando para minha sogra o que ela achava que era melhor. E sabe o que acontecia? Quase tudo que eu fazia parecia errado. Se eu comia uma fruta à noite, alguém falava que podia dar azia no bebê. Se eu pulava a ceia, diziam que o bebê ia acordar com fome. Era um sufoco, uma pressão constante. E no fundo, eu só queria saber uma coisa: o que realmente importa na ceia da grávida, para o bebê crescer, enquanto eu durmo. A ciência tem uma resposta bem clara para isso. E não é nada do que a internet ou a sua sogra vão te contar. As pesquisas mostram que a ceia da gestante não é só uma refeição qualquer. É um momento em que você pode dar ao seu bebê os nutrientes que ele mais precisa para se desenvolver enquanto você descansa. E o mais importante, não é preciso comer de mais ou de menos, mas sim escolher os alimentos certos que vão agir como verdadeiros construtores do desenvolvimento do seu filho. Você não precisa adivinhar, não precisa viver com medo. Existe um jeito simples e prático de montar o seu prato noturno para que ele seja perfeito para o seu bebê. E eu vou te mostrar exatamente como fazer isso agora. Imagine só, você está deitada, o bebê está quietinho dentro da sua barriga, e enquanto você dorme, os nutrientes da ceia que você comeu estão trabalhando para fortalecer o cérebro dele, construir os ossos e até regular o sono dele lá dentro. Isso pode parecer mágica, mas é pura ciência. E o melhor de tudo é que você não precisa de alimentos caros ou difíceis de encontrar. Com o que você já tem na sua cozinha, é possível fazer uma ceia que vai ser um verdadeiro presente para o seu bebê. Mas aqui vai o problema: a maioria das gestantes não sabe como fazer isso. Você provavelmente já ouviu conselhos como coma uma banana antes de dormir para não acordar com cãibra, ou beba leite quente para o bebê dormir bem. Esses conselhos são tão comuns que a gente até acha que são verdadeiros. Mas a ciência mostra que eles não são o suficientes. Eles não te dão os nutrientes que o bebê realmente precisa para se desenvolver enquanto você dorme. E pior, alguns desses conselhos podem até atrapalhar. Como quando a gente come algo muito pesado e acaba com azia a noite toda, atrapalhando o sono de todo mundo. Então, o que realmente funciona? Como você pode ter certeza de que está dando ao seu bebê o que ele precisa na ceia? A resposta está em 3 pilares que a ciência identificou, e que eu vou te explicar agora de um jeito simples, sem complicação. Primeiro, você precisa de proteínas de qualidade. Aquelas que vão ajudar a construir os tecidos do seu bebê enquanto você dorme. Segundo, você precisa de gorduras boas, que são como tijolos para o cérebro dele. E terceiro, você precisa de fibras e carboidratos de baixo índice glicêmico, que vão te ajudar a dormir melhor e evitar picos de açúcar que podem atrapalhar o desenvolvimento do bebê. Mas não é só isso. Tem um detalhe que quase ninguém te conta: o timing da ceia importa tanto quanto os alimentos que você escolhe. Comer muito perto da hora de dormir pode causar azia ou refluxo. E comer muito cedo pode deixar você com fome no meio da noite, atrapalhando o seu descanso. A ciência mostra que o ideal é comer entre 1 a 2 horas antes de dormir, para que a digestão aconteça de um jeito tranquilo e não atrapalhe o seu sono ou o do seu bebê. Agora você deve estar se perguntando: como eu coloco tudo isso em prática? Como eu faço para transformar a minha ceia em um verdadeiro presente para o meu bebê? Vamos começar com a proteína, porque ela é a rainha da noite.
As proteínas são como os tijolos que constroem o corpo do seu bebê. Enquanto você dorme, o corpo dele está trabalhando para formar músculos, órgãos e até a pele. Se você não der proteína suficiente na ceia, o corpo dela pode até pegar proteína dos seus próprios músculos, o que não é nada bom para você. Então, o que você deve procurar? Fontes de proteína que são fáceis de digerir e que não vão te deixar com azia. O frango é uma ótima opção, desde que você não coma a pele, que pode ser pesada demais. O peixe, como o salmão, é ainda melhor, porque ele tem ômega 3, que é como um superpoder para o cérebro do bebê. E ovos também são uma escolha incrível, principalmente se você cozinhar a clara e a gema juntas, porque assim você tem uma proteína completa. Mas atenção, se você não come carne ou peixe, não se preocupe. Existem outras fontes de proteína vegetal que também funcionam muito bem, como o tofu, as lentilhas ou o grão de bico. Só lembre-se de combiná-las com um cereal, como o arroz ou o pão integral, para que o corpo absorva todos os nutrientes. Agora, as gorduras boas são como os tijolos do cérebro do seu bebê. Enquanto você dorme, o cérebro dele está se desenvolvendo a uma velocidade incrível e ele precisa de gorduras saudáveis para formar as membranas das células nervosas. O abacate é uma das melhores fontes, porque ele tem gorduras monoinsaturadas que são fáceis de digerir e não vão te causar azia. As nozes e as amêndoas também são ótimas, mas cuidado para não exagerar, porque elas são calóricas. Outra opção incrível é o azeite de oliva extra virgem, que você pode usar para temperar uma salada ou até regar um prato de legumes. As fibras e os carboidratos de baixo índice glicêmico são os responsáveis por te manter saciada durante a noite e evitar que você acorde com fome. Mas aqui vai um detalhe importante: muitos carboidratos que a gente acha que são saudáveis, como o pão branco ou o arroz branco, podem causar picos de açúcar no sangue, o que não é nada bom para o bebê. Então, o que você deve escolher? Legumes como a batata doce, que tem um índice glicêmico baixo e ainda é rica em vitamina A, que é super importante para o desenvolvimento do bebê. A quinoa também é uma ótima opção porque ela tem proteína e fibras ao mesmo tempo. E as frutas, como a maçã ou a pera, são perfeitas porque têm fibras e não vão te causar azia. Mas tem um problema que muita gente não percebe: a combinação dos alimentos. Se você misturar tudo de qualquer jeito, pode acabar com uma refeição pesada que vai te causar desconforto durante a noite. Por exemplo, se você comer um prato cheio de feijão com arroz e ainda uma fatia de pão na sobremesa, você pode acabar com uma indigestão que vai te atrapalhar a dormir. A ciência mostra que o ideal é montar um prato equilibrado, com uma porção de proteína, uma porção de gordura boa e uma porção de carboidrato de baixo índice glicêmico. Tudo bem distribuído para que a digestão seja tranquila. Agora, vamos falar de um mito que muita gente acredita: a ideia de que comer antes é mal para o bebê. Isso não é verdade. Na verdade, pesquisas mostram que comer uma ceia leve e equilibrada pode até melhorar o sono do bebê, porque ele recebe os nutrientes que precisa para se desenvolver enquanto você descansa. O que faz mal é comer demais ou escolher alimentos pesados, que vão te causar azia e atrapalhar o seu descanso. Então, não caia na armadilha de pular a ceia com medo de engordar ou de fazer mal para o bebê. O segredo é escolher os alimentos certos e comer na quantidade certa. Outro mito muito comum é o de que a gestante deve comer por 2. Isso não é verdade. Na verdade, a ciência mostra que a gestante só precisa de um acréscimo de cerca de 300 calorias por dia, o que dá mais ou menos um lanche extra. Então, se você comer uma ceia equilibrada, você já está dando ao seu bebê o que ele precisa. Não precisa exagerar, não precisa comer demais. O que importa é a qualidade dos alimentos, não a quantidade. Mas como você sabe se está fazendo certo? Como você pode ter certeza de que o seu bebê está recebendo tudo o que ele precisa? A resposta está em observar como você se sente. Se você acorda de manhã se sentindo descansada,
sem azia e sem aquela sensação de peso no estômago. É um bom sinal de que a sua ceia foi boa. Se o seu bebê está se mexendo normalmente, você não está tendo contrações ou desconfortos estranhos. Também é um bom sinal. Mas lembre-se, cada corpo é diferente. E o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Por isso, é sempre importante conversar com o seu médico sobre as suas escolhas alimentares, para garantir que tudo está correndo bem. Agora, você deve estar se perguntando: como eu coloco tudo isso em prática sem me estressar? Como eu faço para não ter que ficar contando calorias ou decorando listas de alimentos? A resposta é simples: planejamento. Se você organizar as suas ceias com antecedência, fica muito mais fácil fazer escolhas saudáveis. Por exemplo, você pode preparar um prato de frango grelhado, com legumes assados e um pouco de quinoa no domingo, e guardar porções individuais na geladeira. Assim, na hora de comer, você só precisa esquentar e servir. Outra dica é sempre ter um lanche saudável à mão, como um iogurte com granola ou uma fruta com nozes, para quando você estiver com fome de última hora. Mas aqui vai um alerta: evite alimentos que são conhecidos por causar azia ou desconforto digestivo. Isso inclui comidas muito condimentadas, frituras, café, chocolate, refrigerantes e sucos cítricos. Esses alimentos podem te atrapalhar a dormir e ainda causar desconforto para o bebê. Em vez disso, opte por chás calmantes, como o de camomila ou o de erva doce, que podem te ajudar a relaxar e dormir melhor. E não esqueça da hidratação. Beber água é super importante, mas evite tomar grandes quantidades antes de dormir, para não ter que acordar várias vezes para ir ao banheiro. O ideal é tomar a maior parte da sua água durante o dia e deixar só um copo pequeno para a noite. Agora, vamos falar de um detalhe que muita gente ignora: o sono da mãe também afeta diretamente o sono do bebê. Quando você dorme bem, o seu corpo produz hormônios que ajudam no desenvolvimento do bebê.